Então, pessoal, aqui é o vídeo 2, tá? Em relação à correção dessa atividade. Nós temos aqui para calcular o valor da expressão, que é a raiz cúbica de 0,64 milésimos, né? Então, vamos aqui calcular o valor dessa expressão. Primeiro passo, eu vou abrir aqui um leque, né? No caso, uma página a mais, para a gente poder fazer esses cálculos, né? Eu vou fazer uma cor mais escura, né? Eu vou escolher uma cor aqui branca para a gente escrever aqui. Fica bem legalzinho para a gente entender. Ó, vamos lá então. Nosso primeiro passo aqui vai ser o seguinte: vamos transformar o número 0,64 milésimos, ok, em fração. Observe a quantidade de zeros que eu tenho aqui, ou a quantidade de dígitos que eu tenho após a vírgula. Eu tenho 3 dígitos, então eu vou escrever 64, o número 1 aqui, e a quantidade de dígitos vai ser a quantidade de zeros que eu coloco aqui, porque nós estamos pegando números decimais. Agora, observe o seguinte: eu tenho a seguinte expressão, eu tenho x igual a raiz cúbica disso aqui, né? De 0,064. Então, eu posso reescrever isso como a raiz cúbica dessa fração, que é 64 sobre 1000, ok? Então, o que a gente pode fazer aqui? Agora, o passo seguinte é fatorar 64 e fatorar o 1000, né? Para que a gente possa escrever o 64 e o 1000 em forma de uma potência ao cubo. Então, eu vou colocar 64 aqui e vou fatorar ele. Dividir por 2, você vai obter 32. Dividido por 2, você vai obter justamente 16. Deixa eu só afastar mais um pouco. Dividir por 2, você vai ter, deixa eu só alongar aqui, né? Vai ter 8, que dividido por 2, você vai ter 4, que dividido por 2, você vai ter 2, que dividido por 2 vai dar 1. Então, você vai ter aqui 2 elevado à sexta potência, né? Ó, que é 2 vezes 2 vezes 2, 6 vezes. Analogamente, vamos fazer para o 1000, né? Vamos fatorar o 1000 aqui, que vai ficar assim. 1000 dividido por 2 vai dar 500, que dividido por 2 vai dar 250, que dividido por 2, isso aqui vai dar 125, que dividido por 5 vai dar 25, que por 5 vai dar justamente 5, e por 5 isso aqui vai dar 1, né? Então, eu posso escrever 1000 como 2 elevado ao cubo vezes 5 elevado ao cubo, ok? Agora, preste atenção aqui no 2 elevado a 6. Eu posso reescrever ele da seguinte modo. Lembra da propriedade que eu tenho, por exemplo, a elevado a m, né? Elevado a um expoente n, eu posso ter igual a elevado a m vezes n. E posso também fazer o processo inverso. Isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo vezes 2, né? Então, eu posso colocar nesse sentido. 2 elevado ao quadrado vezes 3, né? Porque 2 vezes 3 vai dar 6. Aí, desse modo, eu posso escrever 2 elevado ao quadrado elevado a 3. Mas quem é 2 ao quadrado? É justamente 4. Então, vai ficar 4 elevado a 3. Agora, já está do jeito que a gente gosta, né? Todos os índices aqui estão elevados a 3. Então, eu vou reescrever. Então, 64 ao cubo vai ser a mesma coisa do que 4 elevado ao cubo. Ou 64 é a mesma coisa que 4 elevado ao cubo, né? Então, vou ter raiz cúbica de 4 elevado ao cubo sobre, no caso, essa outra expressão aqui, ó, que é 2 vezes 5 elevado ao cubo, né? No caso, 2 ao cubo vezes 5 ao cubo. Deixa eu só reescrever aqui para não ficar ruim, né? Deixa eu apagar esse 2 aqui. Fica 2 elevado a 3 vezes 5 elevado a 3. Pronto. Agora, eu vou colocar essa expressão aqui para a gente terminar a nossa conta, tá? Vou colocar lá na questão mesmo, para a gente terminar de fazer essa expressão. O último passo para que a gente possa calcular. A gente já fez quase toda ela. Então, vamos aqui terminar aqui mesmo. Então, essa expressão, como a gente já descobriu, que vai ser, ó, justamente, vou colocar aqui, raiz cúbica de 4 ao cubo sobre 2 elevado ao cubo vezes... Espera aí que o 2 elevado ao cubo não pegou bem. Deixa eu só colocar 2 elevado ao cubo vezes 5 elevado ao cubo. Então, eu posso reescrever isso aplicando a propriedade de radiciação. Isso aqui é raiz cúbica de 4 elevado a 3 sobre raiz cúbica, né? Eu posso desmembrar para os dois, de 2 elevado a 3 vezes 5 elevado a 3. Como o índice deles são idênticos, né, eu posso apenas cortar os índices e repetir os números. Fica 4
dividido por 2 vezes 5, né? Porque ambos estão elevados ao expoente 3. Aí vai ficar 4 dividido por 10, né? Que é 2 vezes 5 vai dar 10. 4 sobre 10 em forma de decimal é 0,4. Então, a alternativa que tem 0,4 é a nossa resposta. O cálculo foi um pouquinho longo, mas eu espero ter sido bem didático para vocês. Questão 9. O valor da expressão menos 1 elevado à sétima, raiz sétima de menos 1, mais raiz cúbica de 8, mais raiz quinta de menos 32, mais raiz quadrada de 64 é. Então, uma expressão um pouquinho pesada, né? Todo número, menos 1 aqui, no caso, como o radical é expoente ímpar, no caso, vai ser o próprio menos 1 mesmo, tá? Mas, no caso aqui, como o 8, eu posso escrever ele como 2 elevado a 3, no caso, eu posso escrever ele assim, 2 elevado ao cubo, tá? Mas, o 32 elevado à raiz quinta, né? Deixa eu ver aqui. No caso, eu posso reescrever isso aqui como raiz quinta de menos 1 elevado a 5 vezes 2 elevado à quinta potência, tá? Porque 2 elevado a 5 é igual a 32. Deixa eu só diminuir a espessura, que está muito forte o pincel. Acho que por isso que não está saindo legal. Vou reescrever isso aqui, gente, para que vocês enxerguem melhor, tá? A espessura do pincel estava muito forte. Então, posso reescrever isso aqui da seguinte maneira. Eu vou escrever de uma maneira que vocês entendam, tá? Vou escrever aqui, ó. Raiz sétima. Presta atenção no jeito que eu estou escrevendo. De menos 1 elevado a 7. Ok? Posso escrever dessa forma. Mais raiz cúbica de 2 elevado ao cubo, que vai ser 8. Tá? Mais raiz quinta de menos 1 elevado a 5 vezes 2 elevado a 5. Ok? Posso escrever desse modo, o 32. E raiz quadrada de 64. Porque no caso vai ser raiz quadrada de 8 ao quadrado, porque 64 é 8 ao quadrado. Agora sim a gente pode fazer os cortes. Esse 7 vai embora com esse 7, fica menos 1. Esse 3 vai embora com esse 3, fica 2. Né? Esse 5 vai embora com esse 5, fica menos 1. Né? No caso aqui eu vou colocar menos. Né? Menos 1. Multiplicando 2, né? Porque esse 5 também vai embora com o outro. Então, menos 1 vezes 2 vai dar menos 2, né? Mais, agora, raiz quadrada de 8 ao quadrado, que vai dar 8. 2 positivo corta com 2 negativo e fica 8 menos 1, que a gente obtém igual a 7. No caso, deixa eu ver se era para ser 7 positivo. Deixa eu ver se eu somei errado aqui, peraí. Vai dar menos 1, aqui menos 32. Aqui vai dar 2. Ixi, o gabarito não bateu? Deixa eu dar uma olhada aqui, se a gente errou alguma coisa. Aqui vai dar menos 1. Fica menos 2. 32 é 2 elevado a 5. 8 é 2 elevado a 3. Não errei. Aqui vai dar, no caso... A não ser que aqui fosse um sinal de menos, mas não é sinal de menos. Então, a resposta para ser é 7, né? Para ter uma outra alternativa aqui. Aqui é para ser 7, essa questão tá nula, tá, gente? Nula. Pode desconsiderar ela. Prosseguindo aqui agora, a próxima questão, a 10ª. O valor da expressão 46 mais raiz quadrada de 1 mais raiz quadrada de 64 é... Nesse tipo de questão, o segredo é você vir de trás para frente, né? Nesse sentido. Quem é a raiz quadrada de 64? No caso, a raiz quadrada de 64 vai ser justamente 8, né? Então, vai ficar 1 mais 8. 1 mais 8 é 9, né? Então, vai ficar a raiz quadrada de 9 aqui dentro. Então, vai ficar assim, ó. Raiz quadrada de 46 mais raiz quadrada de 9. Quem é a raiz quadrada de 9? É 3. Então, vai ficar raiz quadrada de 46 mais 3. Mas quem é a raiz quadrada de 46 mais 3? É a raiz quadrada de 49, que vai dar justamente 7. Então, a alternativa aqui vai ser 7, ok? Letra B de bola. Questão 11. O resultado da expressão menos 10 elevado a menos 2, perdão. Lembra lá da propriedade que eu falei para vocês? 10 elevado a menos 2, né? Você pode escrever como 1 sobre 10 elevado ao quadrado, né? Que vai dar 1 centésimo, 1 sobre 100, né? 1 sobre 100 é 0,01. A resposta correta está na letra C de casa, 0,01. Questão 12. O valor da expressão 1 meio elevado a menos 5 é...
Então, você pode escrever isso aqui como 1/2, tá? No caso aqui, você vai fazer o seguinte. Você vai inverter a base e trocar o sinal do expoente. No caso, a base vai ficar 2/1, né? Elevado a 5 positivo. Agora, 2/1 dá 2. Então, fica 2 elevado a 5, que a gente sabe que é 32, né? Então, a resposta correta é 32 positivo, letra D de dado. Prosseguindo aqui, ver se tem mais alguma página para a gente fazer. Então, pronto, aqui, questão 13 em diante, vamos lá. A distância entre o Sol e a Terra é aproximadamente 150 milhões de quilômetros, né? Esse número escrito em notação científica é igual a... Bem, para a gente escrever em notação científica, a gente precisa deixar esse número aqui, o primeiro número que multiplica a potência de 10, entre... Como pode-se dizer? Ele fica menor do que 10, né? Menor ou igual a 10 e maior ou igual a 1, né? Maior ou igual a 1. No caso, tem que ser assim, ó. Ele é maior ou igual a 1 e menor do que 10, tá? Ele não pode exceder 10. Então, nesse caso aqui, a gente pode escrever assim, ó, como 1,5. Observe o seguinte, eu vou andar 3, 6, 7, 8 casas decimais. Então, aqui vai ficar vezes 10 elevado à oitava potência, tá? Então, procura aqui 10 elevado a 8, que está na letra... Deixa eu dar a letra C, ó. 1,5 vezes 10 elevado a 8, tá bom? Questão 14. A velocidade da luz no vácuo é aproximadamente 300 milhões de quilômetros por metros por segundo. Esse número escrito em notação científica é... Vamos contar aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Então, vai ficar 3 vezes 10 elevado a 8, né? Metros por segundo. Procurar a alternativa. Está na letra E. Está aqui, ó, letra E. Questão 15. O diâmetro de um fio de cabelo é aproximadamente esse número pequenininho, ó. Quando eu tenho 0,0000, nesse caso o expoente vai ser negativo, tá? Então a gente vai contar 1, 2, 3, 4, 5. Então vai ficar 3 vezes 10 elevado a menos 5. Pronto, acabou. 3 elevado a 10 menos 5 está na letra B de bola. Questão 16. O raio de um átomo é aproximadamente... Olha só que número pequeno, né? Você nem lê isso. Esse número escrito em notação científica é... Vamos contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, vai ser 5 vezes 10. Como está após a vírgula, a menos 11. Então, você vai marcar a letra B de bola. Bem facinho, né? Quando você pega a manha, aí fica 17. O diâmetro de certa bactéria é 4,5 vezes 10 a menos 6 metros. A medida também pode ser expressa como... Bem, no caso você vai ter aqui 4,5. A vírgula vai andar, no caso, 6 casas, né, a partir do 4, né? Vai contar 6 casas. Então, vamos lá. Deixa eu ver a letra B. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Não é essa. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu só escrever isso aqui direito. Espera aí. Vou escrever aqui direitinho. Ó, vamos lá. Tenho 4,5 vezes 10 a menos 6, certo? Isso aqui é a mesma coisa que 4,5 dividido por 10 elevado a 6, tá bom, gente? Posso escrever dessa maneira aqui, ó. 10 elevado a 6. Então, a vírgula vai andar 6 casas a partir daqui agora. Então, vai ficar... Vai ficar 1, 2, 3... Deixa eu só contar aqui, pessoal. Pera aí. Ficará... Deixa eu só tirar essa vírgula do 45. Vai ficar 45 sobre 10. Senão vai complicar a cabeça da gente, ó. Vamos lá. Fica 45 sobre 10 dividido por 10 elevado a 6. Tá? 10 elevado a 6. Repete a fração, né? 45 sobre 10 pelo inverso da outra, que é 1 sobre 10 a 6. 10 a 6. Vai ficar 10 elevado a 7 embaixo. Então, vai andar 7 casas. Então, vai ficar 45 sobre 10 elevado a 7. Então, vai ser 0,12345
6, 7, né? 6, 7. Então, tem que ser esse número aqui, né? Vou andar aqui, ó. 3, vamos ter aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Temos que ter 7 números após a vírgula. Então, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bateu na letra C, certinho. Essa aqui deu trabalho, viu? Mas tudo bem. Gente, é um pouquinho difícil, mas dá para fazer, tá bom? Vamos aqui à última página para terminar. Lembrem, essa propriedade aqui vem dessa daqui, ó. A elevado a m sobre n é a mesma coisa que a raiz n-ésima de a elevado a m. Então, se eu tenho 81 elevado a 1 meio, é a mesma coisa que raiz quadrada, né, de 81, que vai dar 9, ok? Então, a resposta correta, letra B de bola. O valor da expressão 4 elevado a 3 sobre 2 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 4 elevado a 3. Mas 4 elevado a 3 é 64, então é a mesma coisa que a raiz quadrada de 64, que vai dar 8. Resposta correta, letra C. Procurando aqui, o valor da expressão 1 nono elevado a 0,5 é... Só lembrar que 0,5 é 1 meio, gente, tá? 1 dividido por 2 é 0,5. Então, você reescreve isso aqui, ó, como 1 nono elevado a 1 meio. Isso aqui vai ser a mesma coisa que raiz quadrada de 1 nono, tá bom? Que isso aqui é a mesma coisa que a raiz de 1 sobre a raiz de 9. Quem é a raiz quadrada de 1? É 1. Quem é a raiz quadrada de 9? É 3. Então, o resultado é 1/3. Resposta correta. Letra D. E a gente finaliza, finalmente, essa atividade de nível bem alto, tá bom? Agradeço a todos por assistirem até aqui. Peço que deixem like no vídeo, se inscrevam no canal e comentem sobre o nível dessa atividade, tá bom? Agradeço a todos pela atenção. Ótimos estudos.